Estamos ao vivo, senhoras e senhores. Meu que Deus. Incrível. Como é que é a emoção de estar ao vivo? Sensacional, tô todo arrepiadinho. E hoje a gente está com ele aqui, nosso querido amigo Black Chef. Ele que foi metalúrgico quando se mudou para Balneário Camboriú. No início, o seu contato com gastronomia foi vendendo frango no Angelone, uma rede de supermercados. Começou como garçom do Luca e logo após foi para a louça, fazendo o rango dos funcionários, mano. Sim. Caramba. Teve uma passagem no Taj, também participou de um reality show em 2014, o The Taste Brasil, ficando no time de... Como é o nome do cara? Claude Trogo. Como é que é? Claude Trogo. Claude Troyot. Chique demais. Francês, né? Francês. E é isso aí. Hoje ele está à frente dos restaurantes do Luca, aqui em Balneário Camboriú, e com algumas operações também de restaurantes de outros tipos de comida na nossa região e em outros lugares do nosso Brasilzão afora. Tá com a operação em Canela ainda? Não. Canela não tá mais. Canela não. Canela é muito dura, largou Canela. É. Irmão, queria pedir uma salva de palmas no Ao Vivo Tem Isso, que legal, pro Black Chef, que vai compartilhar um pouquinho da história dele aqui com a gente. Brother, a gente sempre começa com essa pergunta, parece clichê, mas me explica, mano. Você era metalúrgico, aí resolveu construir uma espátula e vou cozinhar. Não. Eu nunca tinha cozinhado nada na minha vida. Só que eu venho de uma família... Você já viu como é que vai ser o rango que vai ter aí, né? Então, só que eu venho de uma família que todo mundo cozinhava tudo, né? Mas não como chefe, mas num final de semana. Então, eu acho que essa vontade de cozinhar e tudo isso estava no sangue, eu só não sabia, né? E eu fui metalúrgico durante 6 anos. E aí eu falei, o quê? Não quero isso para mim. O que fazia na serralheria? Fazia de tudo. Um pouquinho de serralheria, soldava. Mas todos os dias, cara, eu tinha um peso gigantesco em cima que eu olhava e falava, cara, não dá para fazer isso a vida inteira. Por quê, mano? Você tinha essa percepção? Não gostava? Não gostava. Que merda a gente fazer o que não gosta, né, cara? Pois isso é é foda. Eu, quando comecei a mudar a percepção de marmoraria, o Black acompanhou essa nossa trajetória também, é porque eu tava insatisfeito, cara. Ia pra marmoraria, puto. Mais um dia. Podia estar enchendo a burra de dinheiro, mas, porra, não tinha tesão no que fazia. Isso mata qualquer ser humano, cara. Eu acho que isso é o combustível para mudar, né? Essa identificação de que o cara vai fazer para a vida inteira, que é o que vai mover ali. E aí eu nunca quis ser metalúrgico. Mas eu usei aquilo ali como uma ponte, né, cara? Eu sempre falava, vou aproveitar o máximo possível enquanto eu estiver aqui. E aí eu já sabia que eu não ia ficar muito tempo. 6 anos, para mim, não era tanto tempo. Tu veio de São Paulo para cá já trabalhando como metalúrgico? Não. Na verdade, a minha mulher, que naquela época era minha namorada, a gente é da mesma idade. Mas eu era um menino perdido e ela já era uma mulher, né? Com 22, 23 anos de idade. 22, 23. E tanto é que ela já tinha terminado a faculdade e eu estava entrando. Então, eu queria saber de gandaia e ela queria saber de já começar a formatar a vida adulta ali. Tá, mas né? você estava entrando aqui para gastronomia mesmo? Não. E aí, minha mulher se mudou para cá, porque o meu sogro, quando ele morava lá no interior de São Paulo, o sonho dele era fazer a faculdade de gastronomia. E aí, isso era um sonho dele, tudo. E ele largou tudo que ele tinha lá. Ele trabalhava no INSS, transferiu para cá, para Itajaí, e veio junto com a Miriam, a minha mulher naquela época. E aí a gente terminou. A gente já tinha terminado umas 2, 3 vezes. Eu me mudei para São Paulo, quando eu saí dessa metalúrgica, e meu sogro e a Miriam vieram morar aqui. Aí depois de 1 ano a gente reatou. Aí eu vim para cá, quando eu morava em São Paulo. E aí eu procurei emprego, tudo, aquela história do Angelone, né? Trabalhei ali no Angelone. E aí mesmo vendendo frango e limpando máquina de assar frango. Eu nem sabia que tinha um cara que vendia só frango no Gelão. Não, mas não tinha. Qual que era o negócio ali? Eu tinha muito medo de ser mandado embora, né? Eu ganhava R$400 e pagava 400 de aluguel. Tava bom já. Então. Sobrando igual a margem de contribuição. Isso. E eu até falei isso esses dias. Eu falo em todo lugar. A Miriam, eu falava assim, quando eu estava lá no interior de São Paulo, que a gente namorava, né? Mulher minha não vai passar perrengue. Quando eu entrei no Angelone, eu fiquei 1 ano e meio no Angelone ali trabalhando, antes até de entrar no Luca. Eu fiquei 1 ano e meio olhando para a cara da minha mulher falando assim, cara, uma hora ela vai falar assim, ó, tô passando perrengue. Você quer gin? Não, obrigado. Chegou.
Você é louco, papai. Aí, Ih, lá é que me serve o Adriano. meu Deus. Saúde, família Marmorizou. Saúde, rapaziada. Depois vocês vão poder tomar, tá? Por enquanto, só um brinde aqui na tua água. brindar. Saúde, irmão. Aí, irmão. Tamo junto. Aí, E derrubou. aí a Miriam começou a passar perrengue. Não, e eu olhava, ela falava, cara, eu pensava comigo uma hora, ela vai falar que vai passar perrengue, né, cara? Tá passando perrengue, Vai chegar porque não esse tinha momento. como. Cara, pra vocês terem ideia, a Miriam separava a janta na casa do meu sogro e da minha sogra, que eles moravam em outra casa, e aí levava pra mim um pouquinho, porque, porra, cara, eu ficava ali meio naquela surdina, Pra poder comer. porque as coisas eram difíceis. E assim, ó, o meu pai e minha mãe, lá no interior de São Paulo, o meu pai era pintor e minha mãe era empregada doméstica. Pô, a gente teve uma infância maravilhosa, mas sem grana. Sem grana. E aí a gente vai aprendendo, vai se ajustando. Então, quando eu cheguei aqui, eu não tinha para quem ligar. E aí, quando eu era metalúrgico, pô, eu ganhava bem, assim, não bem, mas para um jovem, né, cara, de 18 anos. E aí, quando eu cheguei aqui, eu ficava meio com vergonha de ligar para alguém e falar que as coisas não estavam boas, né? E a gente passou um tempão assim. E a Miriam, ela olhava e falava assim, ó, vai dar certo, vai dar certo. Quando O que ela dizia vai dar certo, mano? Já tinha um plano assim de vida? Tipo, não tinha nenhum plano. Nenhum plano. mas ia dar certo. A meta era tentar fazer com que as coisas se encaixassem. E assim, ó, eu sempre falo a mesma coisa. Porque a gente vai ficando mais velho e começa a sonhar com felicidades maiores. Os sonhos são maiores. E esse tempo ele me fez me apegar a sonhos pequenos. E se eu não tinha os pequenos, cara, os menores ainda. Então, naquela época, eu me lembro até hoje que sair para comer um hambúrguer de R$4 com uma coca pequenininha me gerava uma expectativa na semana e uma felicidade que me movia aquela semana. Que me movia. Eu sempre fui um cara de agradecer bastante, né? Porque aí todo mundo fala assim, eu não tenho nada para agradecer. Como não tem, cara? Tem vida, saúde, pô. Tudo. Tem tudo para agradecer. Óbvio que às vezes o cara chora, o cara tá meio abatido, porque as coisas nunca vão ser do jeito que a gente quer, né? Mas eu acho que eu usava essas dificuldades como combustível, né? Para a gente poder ir superando. Você não sabe aonde você vai chegar, mas você tem que ter um plano, né? Mesmo porque quando a gente não tem um plano e não tem um direcionamento, aonde vai chegar também não importa, né? E para mim o caminho é melhor que a chegada, né? Os caminhos que a gente vai percorrer e poder aproveitar também esses caminhos, eles são melhores do que qualquer outra coisa que a gente possa fazer na vida. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro. Poxa, a conquista, ela está ali e às vezes a gente nem aproveita. Então, eu sou um cara de poder aproveitar esses caminhos, né? Quando eu olho para trás, eu não tenho nada de que ficar triste, assim. Às vezes a gente... E eu sou muito nostálgico com essas coisas, sabe? Eu já até te falei, né? Eu passo a mão na parede do restaurante, eu fico ali, eu fico pensando tanto de coisa que aconteceu. E eu falo para a Miriam também. Eu falo, poxa, Miriam, você não lembra, cara, quando a gente ia lá naquele lanchinho de R$4? Ela fala, não. Você fica lembrando toda hora. Eu falo, mas não é toda hora. É que é gostoso de lembrar. Faz parte da sua história. Você tem que olhar para isso para poder construir o seu futuro também. Valoriza a jornada, né? Valoriza a jornada. E eu sempre fui um cara meio tímido com essas coisas, né, mano? Eu achava que, na minha época escolar, eu olhava para os... Tinha o mais bonito, tinha o mais rico, enfim, uma infinidade de coisas. E eu pensava assim comigo, como será ser um expoente desse aí? Um cara desse? Um cara que tem Pica. Então... Não que eu seja hoje em dia, mas eu me considero um direcionador. Porque hoje em dia a gente tem 130 funcionários. Então, a minha nostalgia é justamente em cima disso. O do lanchinho de R$4, né, galera? Então. Sem pretensão nenhuma, né? Sem galera? pretensão nenhuma. E a Miriam, eu passei num concurso aqui em Itajaí para trabalhar no SESI. Lá em Itajaí, onde é a Seara hoje em dia. E aí, no primeiro dia, a mulher falou... Eu saí da Angelona e passei nesse concurso. A mulher falou... Você quer plano odontológico? Eu falei, claro, quero.
quer passe de ônibus? Eu falei, quero. Não tinha porra nenhuma. Então, só que aí eu não lembrei, eu não me atentei que descontava. Né? Pô, não vai descontar. E aí, o meu passe de ônibus, ele era até no meio de Itajaí. Andava a pé igual. 12 quilômetros, cara. 6 para ir, 6 para voltar. Todo dia. E um desespero absurdo que eu falava assim, cara, como é que... Todo dia ia lembrando a mulher e abençoando a vida dela. Não. E aí eu pensava assim, ó, como é que eu vou explicar para minha mulher que eu tô andando 12 quilômetros por dia e quando vier, porque no primeiro, como eu tinha uma rescisão ali do Angelone, eu consegui dar uma enrolada. No segundo, de 400, caiu para 270. Eu falei, agora... Ficou bom. Aí eu trabalhei um tempo ali, a Miriam me ofereceu um emprego no Luca, porque ela era caixa no Luca. O Luca é o rede de restaurantes, tá, pessoal? Sim. Só para contextualizar para vocês. E aí ela era caixa e ela me ofereceu... Me ofereceu não, né? Ela falou, tá precisando de garçom lá. E tem um monte de... Vai ter um monte de vaga, porque o Luca era pequenininho, ele era para 25 lugares naquela época. Conta um pouquinho de como era a proposta já do Luca, irmão, porque o pessoal que não conhece, eu lembro do Luca, na época, era lá no Hotel da Barra, onde o Charles morou. Sim, Que mas... era uma proposta do cara ir lá no bairro, onde tudo começou, e Sim. ter um menu e tal. O Era Luca- experiência, né? Sempre foi, né? Sim. O Luca, ele foi fundado em 2005. O meu sócio, que é o Guilherme Zonta, ele fundou o Luca. Ele era um estudante de gastronomia. E naquela época, 2005, cara, era tudo meio nebuloso, né? Não era igual era hoje. Balneário Camboriú viveu uma ascensão gastronômica por conta do hotel... Como chama aquele hotel que tem indo para Itapema? O Plaza. O Plaza. O Plaza, ele abriu não só um hotel, como um complexo, né? Tinha a praia, tinha um hotel, tinha tudo. E eles trouxeram alguns chefes renomados ali, naquela época. Isso a gente fala de 2003, 2002. E aí esses chefes vieram com salmão, ao molho branco, peixe empanado, a cozinha internacional daquela época. E aquilo meio que se espalhou, porque tinham muitos chefes e isso foi se espalhando ali por Balneário Camboriú. O meu sócio é dessa época. Então, quando ele fez a faculdade de gastronomia e ele queria abrir um restaurante, ele tentou ali uma jornada mais diferente. O prato individual, que não tinha na época, o prato era para 2, para 3, para mais pessoas. Tem um vinho, que hoje em dia parece normal, mas naquela época não tinha. A gente é da época que ia na mesa, o cara falava assim, mas esse vinho é doce? Aí você falava, não. Ele falava, não, então não quero. O prato é para 2 pessoas? Aí você falava, não. Ele falava, não, então não quero. Não tem arroz? Eu lembro de uma vez um cliente falar assim, isso aqui é arroz doce salgado? Eu falava, não, é risoto. Não, é de galinha? Não, não é. Então a gente é dessa época, né? Tudo na o mato, o brejo. Isso, quando ele abriu o Luca, ali na 400, era justamente com essa temática, de ser um pouquinho diferente. Esses intempéries que a gente passava ali com... A gente não, né? Só ele ali na época... Eles foram ajudando a construir essa história, porque a gente sabia que era diferente, sabia que as pessoas tinham um pé atrás, mas sabia que era um caminho mais livre, assim, diferente dos outros tipos de comida que tinha ali. E não é uma questão de ser ruim ou ser bom. Naquela época era só uma questão de ser diferente. Meu sócio era um estudante de gastronomia com uma bis. Quando você fala teu sócio, né, até isso acontecer, teve uma jornada bizarra, né, mano? Sim. O Guilherme é um cara muito visionário, um cara que... Como é que foi esse lance de garçom, que você foi pra lá de garçom, Sim. a chegar a ser sócio do negócio? Foi assim, ó. Como eu trabalhava de garçom, eu sempre olhava e falava assim, cara, não posso perder esse emprego. Não posso perder esse Igual o emprego. vendedor de frango. Isso, igual o vendedor de frango. Não posso perder. E aí eu olhava, eu sempre tentava olhar de cima o negócio assim, ó. O que vai me fazer ser mandado embora? A galera chegava atrasada. Pensando na coisa ruim primeiro. Isso, a galera chegava atrasada. Aí o que eu fazia? Eu saía de lá meia-noite, 1h, 9 horas da manhã eu acordava e ia para lá. Eu entrava às 5. Da tarde? Às 5 da tarde. Ia fazer 9 horas o quê lá? Eu ficava lá. Uhum. Eu falava, chegar atrasado, eu não vou. Né? Não tinha passe, né? É. Se os acabadores fizessem isso. Sim. Não, eu falava,
tá eliminado um problema. Não atraso nunca. E aí, eles brigavam por causa de caixinha, né? Porque um vendia, o outro não vendia, aí pagava o 10%, aí não pagava, aí era um quebra-pau. Aí eu falei, não vou brigar por causa de caixinha, eu vou ficar na minha. Vou ficar quieto, não brigo, Sim. isso é bom. E por aí eu fui olhando e tentando entender a mecânica, porque eu nunca tinha visto aquilo ali. Cara, eu vi um filé mignon e falava, meu Deus do céu, mano. A primeira vez que eu vi uma lagosta, eu falei, rapaz, isso aí parece uma aranha, mano. Né? O negócio parece uma aranha. E eu fui meio que entendendo a mecânica. Então eu sempre ficava ali, não era o que mais vendia, não era o que menos vendia, mas era o cara mais comprometido. E uma das coisas que eu aprendi na esquina da minha casa, em Pompeia, no interior de São Paulo, foi escutar os mais velhos rápido, né? Porque só podiam se reunir ali na esquina de casa os mais velhos. Ele, sai daqui, moleque, não sei o quê. E como meu pai era um cara bem influente no bar, né? A galera me deixava ficar ali. E eu olhava, e eu sempre fui um cara de deliberar, assim, falar, cara, será que isso aí tá certo? Será que tá errado? Será que vai dar boa? Questionava. Isso. Logo quando pequeno, então, eu ficava ali, não falava nada. E só escutava os mais velhos falando. E quando eu entrei ali no Luca, eu falei, cara, eu vou usar isso a meu favor. Porque tem um monte de gente maluca aqui, mas tem um monte de gente que sabe o que está fazendo, porque senão eles não iam estar aqui. E a gente fala que quando o Lucas se tornou grande, desses de 20 lugares, porque ele teve uma transição, ele foi pequeno 2, 3 anos, e aí depois ele se mudou, o Guilherme arrumou um sócio, e ele foi para esse de 120 lugares. Eita. Então, nessa transição que eu entrei, nesse de 120. Então, tinha muita gente boa. Então, aí que eu olhava e falava assim, cara, preciso aprender com esse cara. É o tipo de coisa que eu uso até hoje, de escutar primeiro. Porque eu acho que quando você é adulto, e qualquer coisa que você vai fazer, sempre tem alguém para te dar uma dica. Né? Independente de qualquer coisa que você faça. Até comprar uma batata no mercado. Tem alguém que vai falar, essa aí não presta. Né? Às vezes a gente pode aprender com isso, mas é difícil, porque a rotina vai tirando isso da gente. Né? O senso comum faz com que a gente faça várias coisas no automático. E sem parar um pouco para pensar se está certo ou se está errado. Né? Eu, cara, sou o cara que pensa sempre se está certo ou se está errado. E naquela época, eu usei isso muito a meu favor. Porque as pessoas queriam me ensinar. Cara, eu não sabia abrir um vinho. Um dia o Guilherme falou para mim, você não sabe pegar numa vassoura? Eu falei, poxa, preciso aprender. E eu ficava escutando essas coisas e falava assim, cara, e tudo que me falavam, eu falava, cara, vou fazer, vou dar um jeito. Um dia o Guilherme saiu, era 00:30, e eu estava sentado assim pro lado de fora e tinha uma piscina ali no Hotel Fischer. E ele falou assim, é impossível, cara. Você paga os caras para limpar a piscina e olha como é que fica. Ela estava pela metade cheia. Cara, pela metade, um negócio de 10 mil litros, devia ter uns 5 mil litros de água ali. Amanhã... Vou chegar às 9 e vou encher essa porra. Não, ele falou assim, amanhã eu vou pagar para alguém limpar isso aqui. Cara, você conhece o Guilherme, né, cara? É tipo esse cara da TV que quer atacar as coisas, enfim. Eu olhei e falei, tá aí a chance. A Miriam falou, vamos embora? Eu falei, não, vou ficar aqui, vou limpar essa piscina. Ela falou, tá maluca? Eu falei, sim, vou limpar. Mas quanto tempo você vai ficar? Eu falei, eu tenho até amanhã, 9h, né? Passei a noite inteira. E a Miriam, ela questionava, mas ela olhava e falava assim, não, vamos, né? Eu limpei a piscina inteira. Inteira. A noite inteira tirando a água da piscina. Aí no outro dia chegamos, ficamos lá conversando, tudo, e eu já com o peito estufado, esperando alguém falar alguma coisa. E o Guilherme chegou naquela correria e não falou nada, enfim, eu falei, não, deixa, vamos pontuando devagarzinho, né? E aí no final da noite ele falou assim, me falaram que foi você que limpou a piscina? Eu falei, sim. Ele falou, mas por quê? Eu falei, você falou que ninguém limpa. Quanto foi? Eu falei, nada. Ele falou, não, tem que cobrar. Eu falei, não, nada. Só de ter colaborado ali, já está ali a minha parte. E todo mundo falava assim, você é besta, você tem que cobrar, o Guilherme tem dinheiro. Eu falei, não, eu só quero que ele olhe para mim. Né? Pega a visão aí, hein, dos arquitetos, viu? Vocês estão percebendo essas paradas? Está respondendo todas as perguntas que vocês fizeram? E aí, um dia teve um concurso de quem vendia mais vinho. E aí, a galera tinha preguiça, porque o cara não queria ficar lá até 5 horas da tarde vendendo.
E eu não sabia vender, porque eu não sabia o que era o vinho. Mas eu ia lá, buscava, mostrava. Aí o cara falava, não, é esse aí mesmo. Aí eu olhava lá na adega e Às eu vezes via... o cara que vai comprar também não sabe, né, mano? Também não sabe, né? E aí o que eu fazia? Eu olhava um rótulo bonito, pegava e levava lá. O cara falava, não, eu quero esse, quero esse, quero esse, quero esse. Aí num dia eu vendi 22 garrafas. E aí o Guilherme falou, não, vai ter um prêmio, só não vou falar o que é. Aí eu falei, não, tá tudo bem. Piscina. Então, aí, quando ele veio falar do prêmio, ele falou assim, o prêmio é uma TV. Eu falei, eu troco a TV por lavar a louça lá dentro. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque eu quero ir lá na cozinha. E o chefe de cozinha naquela época, ele falava, cara, não coloque o pé aqui dentro. Não deixava? Não. Tem esse lance de bairrismo na cozinha, né, mano? Hoje em dia, nem tanto, porque se tornou um negócio mais popular. Mas naquela época era absurdo, porque, cara... Isso era para todos? Era para todos. Não podia entrar, garçom fora da cozinha. Ainda mais quando o cara fazia o caminho Europa e depois voltava para o Brasil, né? Você pega uma cozinha lá da Europa, a gente sabe muito bem a mecânica, como é que funciona. Não é uma questão de certo ou errado, é de quem começou primeiro, né? Os princípios estão ali. Enfim. E aí eu consegui me ingressar ali para lavar louça. Trocou a TV, só jogada boa ele fez, né? É. Lavou de graça. E ninguém entendia. Os caras falavam, por que você não pegou uma TV? Eu falava, cara... Eu morava numa kitnet que não tinha nem tomada. O que eu ia fazer com ela? E eu ia fazer com uma TV. Eu falei, Pagar a luz dessa porra. Então eu falava, cara, 2, 3 meses atrás eu tinha dinheiro só para pagar o aluguel. E agora eu ganhava 400, agora eu já estou ganhando 500, mas eu estou com medo, não sei nem o que eu vou fazer com esse dinheirão todo. Esses dias eu até postei o meu Olerite dessa época aí, R$506 com hora extra, né? E aí, cara, eu comecei a lavar louça. Como que eu comecei a entender de comida? Comendo o que voltava. Te juro. Eu ficava ali lavando louça, e o garçom vinha e colocava o prato, e eu olhava e falava assim, rapaz, o que será que é isso aqui? Aí eu ficava olhando. A primeira vez que eu vi um ravioli na vida, eu falei, porra, mano, bonito aquele negócio, né? E o cara não comeu, eu olhava de um lado, olhava do outro, aí comia. Camarão. Mas comia com medo de saber que podia comer ou não? Tipo, não, pode comer. Eu ficava olhando ali. Não, mas Curiosidade? tinha alguma política assim, não pode comer o que volta? Cara, sempre teve. Sempre teve. Sempre teve. E na cozinha, como é que funciona? O cara da louça, na hierarquia, ele é depois do último. Né? Que vai comer. Na marmoraria, será que quem que é? É um ajudante novo O que chegou, ajudante né? novo. Usou orelha seca, que os caras vai, né? E aí tudo era o cara da louça. Tudo era o cara da louça. Tudo era o cara Mas da já louça. estava dentro da cozinha. Já estava dentro. E aí eu me lembro até hoje um dia que ninguém queria fazer janta. Ninguém. E como eu ficava lá o dia inteiro, eu falava... Porque não podia comer o que sobrava, tinha que fazer com o rango de vocês. Não, mas antes eles faziam. Mas os garçons... O garçom sempre foi malandro, né, cara? O garçom chegava, guardava o mignon que sobrava, guardava o camarão. Só um parênteses. Quando eu assumi de chefe, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, nenhum garçom vai comer nada aqui. Nossa, Nenhum garçom vai sabe comer o nada aqui. macete. Ah, mas por quê? Eu falei, porque quando eu lavava a louça e tinha esse monte de garçom aqui, todo mundo comia e não deixava nada para mim. Nenhum garçom vai comer nada aqui. Foi Lá só... na marmoraria, às vezes, os meninos reclamavam que na hora do almoço os caras abriam a marmita que eles traziam, né? E tava faltando mistura, mano. Então. Os caras roubavam a mistura um do outro, mano. Garçom... Um trazia salsicha, tá ligado? O outro falou, mano, o maluco trouxe frango, vou roubar dele ali. E roubava mesmo, velho. E a gente vai entendendo como é que funciona, né, cara? E nessa época que eu lavava a louça, a galera não gosta muito de limpar a cozinha, né, mano? Limpa por protocolo, né? Eu sou o cara que eu passo o dedo lá embaixo. Eu falo isso pro Rick. Eu cobro muito essa organização deles, porque não é para mim. O cara vai ficar 2, 3 anos ali comigo e ele tem um mundo afora para poder fazer as coisas dele. E um negócio que eu aprendi, por exemplo, assim, lá na metalúrgica, cara, se eu chegasse atrasado um dia, eu era mandado embora. Naquela época, tinha muito mais gente para trabalhar, pedindo emprego do que o emprego em si ofertado ali. Então, era tirar um e colocar outro. Então, meu chefe falava, cara, se você chegar um dia atrasado, eu vou te mandar embora. Eu ia para balada, e eu não sou um cara que bebe, né? Nunca bebi, não vim com esse chip.
Eu ia pra balada, eu entrava às 5 horas da manhã no trabalho. Eu dormia na balada, acordava umas 4 e já ia trabalhar, porque eu sabia que se eu chegasse atrasado, eu ia ser mandado embora. Eu usava isso, cara, para tudo. Ali essas questões de poder ter horário, de me organizar para que as coisas não ficassem nebulosas ali pro meu lado, cara, eu ia aplicando todo dia isso aí. E eu sempre achava... Eu agia naquela época como uma hiena, né? Eu ficava olhando, aí eu vi o mais fraco, eu falava, cara, é aquele ali que eu vou tentar, não copiar, né? Eu falo muito isso para meus meninos, eles falam assim, mas o fulano chegou atrasado. Eu falo, cara, mas a gente está discutindo de um cara que fez uma coisa errada. E aí, se a gente for nivelar por baixo, nós estamos pegos. Isso é foda, né, mano? Dentro de cultura. O cara sempre nivela pelo que faz a merda. Então. Ele fala, pô, o fulano ficou até as 3 da manhã. Isso que ele devia se esperar. Ele fala, não, mas outro chegou atrasado, eu também posso. Olha que raciocínio. É bem isso. E eu acho que é isso. Como que eu tento fazer com que os meus meninos e as minhas meninas, eles tenham inspiração? Eu sou o cara que tento fazer mais, cara. Até hoje, mano. Mesma coisa, alguém perguntou... Empresa que toca sozinha, tá? Todo dia o primeiro a chegar e o último a sair da porra do restaurante. E depois de um tempo, todo mundo me questionava, sua empresa não anda, você tá lá todos os dias, se você sair, não vai andar. Eu falava, tudo bem, mas você já parou para pensar que o cara pode gostar? Isso pode ser a vida dele? A minha vida, 50% é minha família. Não 50%, mas eu sou muito dividido, cara. O que eu faço... eu amo de paixão. A gente discute isso com o meu sócio. Ele fala, cara, você vai ficar até quando aí no restaurante? Eu falo, até quando eu aguentar. Mas por quê? Porque eu gosto. Pra vocês entenderem, tem uma tríplice de restaurante deles aqui na cidade, bem próxima, que são em volta do showroom, ali onde vocês foram. Então, o primeiro, mais tradicional, é o Bistrô, o Luca Bistrô na 2800. Sim. Aí tem o Luca Cantina na 3300 ali. Sim. E aí tem na 3200, Sim. na esquina de casa, o Forneria. E ele fica ali triangulando e vendo como é que a galera tá trabalhando. Sim. É o tipo de coisa que eu gosto, cara. Sabe, eu gosto de cozinhar, eu gosto de conversar, eu gosto de fazer com que as pessoas tenham um norte. Depois de um tempo, eu comecei a entender que as pessoas vão sair. E antes eu não admitia isso. Eu falava, cara, como é que eu ensinei esse cara e ele vai sair? Esse é o medo de todo empresário que pensa em treinar um colaborador. Sim. Mas é melhor Ele se preocupa mais se o cara vai sair depois. Mas é melhor ter os caras treinados do que ter os caras não treinados. Claro, né? mas Sim. você vê que nesse caminho de treinar, de ter o cara perto, você também aprende. Sem dúvida. Porque não tem como segurar o conhecimento. E o que eu pensava assim, quando eu virar chefe, eu vou ficar tranquilo, porque essa busca pelo conhecimento, ela vai ser menor, porque aí as pessoas vão me trazer. Não, eles não vão. Eles vão buscar cada vez mais. Em você. E quando eles descobrem aonde procurar, é o pote de ouro. E outra, é um filtro também, né? Você começa a ser procurado por pessoas que realmente se interessam, e não Sim. gente que quer se aproveitar da oportunidade. É bem isso. Na verdade, tem um pouquinho de tudo, né, cara? Quantas vezes você já se pegou conversando de um assunto aleatório porque o cara faltou, ou porque ele não veio, ou qualquer outra coisa assim? Quando a gente faz isso vezes 130 funcionários, o cara precisa ter um filtro mesmo, né? O cara fica o dia inteiro conversando besteira. Eles me pegam porque, assim, ó... Eu sou um cara que eu gosto muito de farinha, azeite e tênis, né? E eu gosto de uma cultura dos anos 90. Cara, é todo dia. Bonito esse tênis, hein, chefe? Eu falo, porra, cara. Né? Não podia nem... Né? Agora eu posso comprar? Me deixa, cara. Então. Não, e aí eles vão nesses papos. Mas é assim, ó, a busca do conhecimento, cara, eu acho que é de cada um. Azeite é mó barato mesmo, porque ele chega, ó, esse azeite aqui. Sim. Todo storytelling do azeite. Aqueles azeite trufado. Fudido, Cara, não sei o quê. não, o trufado nem tanto, assim, porque hoje em dia, falando assim, o trufado é meio brega, tá ligado? Tá zoando. Não Eu por ia nada. achando que o trufado era o top. Não. Puta Mas, que pariu, que não, bosta. ele é um produto de qualidade, né? Usar tênis também é brega, cara. Tá zoando. Mas é que a galera usou demais, né, cara, o azeite trufado. É normal ser num... A Mila passa num sushi na frente da cidade que ela fala assim, meu Deus, é só azeite trufado na cara. É só azeite trufado. Na rua você sente. E eu acho, o francês, o italiano e o americano ali,
Cara, eles são especialistas em criar essas lendas aí. A trufa foi uma delas. Pra você ter ideia, o chinês já fabrica a trufa falsa. Você vê um azeite... Os caras aí- fazem até quartzo, sabia? Então, cara... Não, porque você faz uma conta. Custa de 10 a 15 reais o quilo da azeitona in natura. E aí, para 1 litro de azeite, precisa de 10 a 12 quilos de azeitona. Dependendo do tipo ali. E aí, como é que você vai comprar um azeite no mercado trufado por 17 reais? Não existe. Não existe. A gente fala que a trufa, a negra, tá aí a salsa, né? Porque é inteira, 6 mil reais o quilo. A salsa ali trufada com esse azeite, tudo, alguma coisa ali, 1.600, 1.800 reais. E a branca... Você já viu, vocês nunca comeram azeite trufado. Eu descobri agora. Não, eu tô aqui, tá me tô nunca dando ânsia comi. aqui já. Eu tô Nunca comi vi. óleo, O que né? que eu Óleo. como então, irmão? Ah, cara... Ah, eu vou no Luca, eu como azeitezinho. Não, Sim. não porque é brega, já entendi. Não, sim. Mas a branca ali, cara, quando você vê a branca e alguém te oferecer em qualquer lugar do mundo, pega. Porque aquela ali, hoje em dia, na cotação atual, 36 mil reais o quilo. Né? Pega esses tickets aí. Então. Então, é tudo... E daí, tipo tu, assim, igual o maluco do azeite, tipo tu, quantos mais tu conhece? Todo chefe tem uma doideira dessa? Cara, eu não sei, mas o azeite é um negócio que me faz muito bem, né? E eu acho legal assim, ó. Eu olhava... Pra vocês terem ideia, cara, eu copiava até as roupas que o Alex Atala usava. Ele comprava um tênis. Um dia eu vi ele um All-Star de Qual que cano você tá aí? alto, Deixa eu ver. branco. Deixa eu ver qual tênis você tá aí. Hoje eu tô com um Adidas. Ah, pô, você vem com esse aí? Olha o meu. É um Nikezão. Aí, Eu não vou mostrar o meu. Gostou desse aqui, Black? Gostei, É. gostei. Esse aí é do hype. É, moleque. São Cara, Paulo, eu- né, pai? SP. Então. Eu também sou de São Paulo. Ah, tá ligado, tá com Eu aqui, sou pai. do interiorzão, caipira. E aí, cara, eu copiava tudo. Eu olhava e falava assim, ó, porra, o cara usa a camiseta, não sei das quantas. Porque tem também uma moda entre os chefes ali, né? E eu tentava parecer um cara mais internacional possível. Tanto é que o Guilherme falava assim, ó, não, esse cara aí já foi para Londres. Eu falava, porra, cara, não vai tanto, né, cara? Porque assim, ó, isso eu tô usando para deixar mais lúdico, mas o que eu fazia, cara? As pessoas estavam sempre copiando o cara local. O cara que fazia um negocinho ali, eu olhava e falava assim, porra, cara. E desde sempre, cara, a gente pegou o ônibus, montou no ônibus e foi para São Paulo. Porque quando eu chegava em São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, o cara olha e fala assim, mano, aqui é outro mundo. O Black tem esse lance de sair para pesquisar os outros restaurantes Sim. e trazer as referências que aprendeu lá. E... Sim, eu olhava isso e eu falava assim, cara, não é possível. Hoje em dia, por exemplo, ontem a gente Depois eu tava... quero que você fale um pouquinho do Izakaya, da experiência Sim. que você teve para fazer a parte da estrutural ali. Então, foi mais ou menos isso que a gente fez também para ir trocando os cardápios, né, cara? Porque eu sempre falo assim, ó, tem 2 tipos de comida, para o estômago e para a cabeça. Vai do cara definir de qual que ele quer. Às vezes o cara fala assim, fui no restaurante e não gostei porque vem pouco. Mas é para quê aquilo ali? Que tipo de informação te traz? Né? Você foi para encher a barriga ou você foi para ter uma noite mais prazerosa? Essa busca sensorial que a gente às vezes não entende? Ou, não sei, um bom papo, um bom vinho, né? E eu digo uma coisa que pode parecer grosseira, né? Até vocês me desculpem. Esses dias um menino falou assim, você viu que o cara não comeu muito? Eu falei, mas você já parou para pensar? Eu falei para o garçom, que eles podem estar querendo transar depois do jantar? Isso é ser grosseiro, pai? Não grosseiro, mas... Isso é enfim. normal? Eu sempre penso isso quando vou jantar. Não. E ele pegou e falou assim, agora, mas isso influencia na nossa vida diretamente, porque assim, ó, o garçom chega lá e fala pro cara assim, o senhor não quer comer um filé com risoto? Aí o cara fala, não, obrigado. Né? Eu dou uma pesquisada antes, viu, Black? Primeiro eu consulto a loira. Falei, amor... Não, então... Não, hoje não. Então, Cara, a Mila, é filé, a malandro. a gente sai para comer e eu não como mais nada, só o jantar. Tá bom. Pô, nada a ver, né? A gente acabou de jantar. Eu falei, vai 3 horas, não fiz a digestão. Não, vou até tomar um Eno ali que tá... Não, então vocês entendem que a percepção do negócio tem que ser além.
Eu falo, a galera falou assim, eu nunca vi a galera jantar tão rápido igual no Dia dos Namorados. Eu falei, galera, não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar, né? É só olhar. E eu acho, né? Como é que é a cara do casal que vai transar? Não, puta pergunta. Tô orgulhoso, hein? Mano. Puta pergunta. Isso é um podcast. Você é louco? Pô. Esse é o Marmorizou, tá louco. Bate palma aí, família. Ó, Tá ao filma que vivo? tem gente aqui hoje aí, ó. Tem galera. Pô, puta, Caralho. caraca, mano. A gente já sabe que não é a cara do Ricardo. Conta aí, Black. Ah, mano, não sei. Eu sempre fico olhando ali se sobrou bastante comida. Dá uma invejinha. Foram transar e eu tô cozinhando? Porque eu tenho uma puta inveja quando a gente tá trabalhando, tá indo pra uma montagem, passa no motel e tem um carro entrando. Mano. Falei, ô, brother, nós vamos subir a pedra daqui a pouco, pesado, os caras vão transar. Pois é. Não, Onde é que eu errei? Não. O cara tem que deixar tudo jeitadinho, né, cara? Mas, enfim, essas coisas, cara, é o tipo de percepção que o cara tem que ter num geral, assim. E quando a gente fala de ter outras experiências, de buscar essas experiências, a gente vai aprendendo a entender como é que funciona lugares que já estão ali há muito tempo. Por exemplo, eu fui há um ano atrás numa tratoria e hoje em dia, cara, eu gosto mais do moderno, assim, sabe? Eu gosto de comer pro estômago nesses tradicionais. Eu sou o cara que gosta do pastel, do pudim. Muito italianãozão também, Isso, com muita sentar massa. ali sem protocolo. Porque o protocolo também enjoa. Pô, é difícil sentar toda hora e ficar conversando sobre... porque assim, ó, pô, eu tenho vários clientes. Esses dias o cara tava lá com uma garrafa de 60 mil reais. É legal, senta, conversa, tudo. Mas no chão de fábrica, quando eu saio, quando eu olho, e aí o cara fala assim, o que você faz quando ninguém tá vendo? Eu falei, eu vou no banheiro. Por quê? Aí ele falou, não, tipo, onde você vai comer? Eu falei, cara, não preciso, eu não tô nem aí com quem tá vendo aonde eu vou comer, né? Eu gosto de ir no cachorro-quente ali da esquina, eu gosto Comer um de... podrão. Pô, eu Isso, conheci o Black, irmão, X-Mendigo. já da época do Luca e tal, mas quando a gente começou a ter uma proximidade, eu era cliente do hot dog gourmet que você tinha, Sim. junto com a hamburgueria do Black Burger. E a gente ia lá direto e aí fomos virando brother, trocando ideia. Sim, é verdade. O Rick era o cara da maromba. Eu olhava ele e a Mila. Ah, ela vai entrar nesse assunto. É não. verdade, Faz tempo, mano. faz tempo. Ele era Faz o cara tempo. Comi da muito maromba. hambúrguer. E qual o problema? Mas ele e a Mila, a galera da maromba. Eu falava, aí, cara, quem Chegou disse? os caras que vão bater 3 hambúrgueres. Sim. Não, e a hamburgueria a gente criou também de um projeto. Que era de casa, uma brincadeira, uma curtição. Sim. Mas como que eu via? Quando eu trabalhava no Luca, num desses concursos que teve, que eu te falei que eu passei a televisão, num desses... E, cara, eu sempre fui o cara do livro, tá ligado? Eu tenho distúrbio do déficit de atenção. Então, eu primeiro lia as figuras e depois lia o que tinha para ler ali. A primeira vez que eu peguei um livro, depois de adulto, que não tinha figura, eu falei, rapaz, e agora? Como é que eu vou fazer? Né? Então, o que eu fazia? Eu anotava no meu colo as partes que eu mais gostava. E lá no Luca, o Guilherme levava algumas revistas de gastronomia. E ele falava, não, leva para casa. Então, eu ia anotando. E isso que me fez assim começar a entender as coisas. Um dia, eu e o Guilherme conversando sobre... Ele estava ali sempre, mas a gente nunca conversava muito. E a gente começou a conversar e ele começou a me olhar ali na louça. Lembra que eu te falei, o cara primeiro... precisa olhar para mim. E numa dessas, um dia ele falou assim, cara, vou te dar uma televisão e uma TV a cabo. Porque eu acho que um dia você vai aprender a fazer comida. E aí, cara, a primeira TV que eu tive em casa O que era pra ver? Tipo Ana Maria? Não, ele falava assim, você já Não, que eu viu? fiquei pensando, a TV a cabo vai ver o quê? Que vai Não, aprender a mas cozinhar? naquela época A já Mila tinha- assiste TV até hoje não cozinha muito bem. Mas você vai tomar um pau Naquela depois. época já tinha o TLC, já tinha Tá. Food Network. A Mila, quando a gente começou a namorar, ela fazia 3 tipos de comida. Era Vai. miojo com queijo, miojo de picanha e o miojo purim. Não. Com ovo, às vezes com ovo. Não. Né, amor? Mentira ou verdade? Ô, A minha mãe falou, você tá fudido. Ô, Black, Aí você a minha acredita- mãe falou, vou ensinar essa menina a cozinhar. Daí foi melhorando. Você acredita que o Gui ele entendeu a percepção de como você aprende? Pra Cara, te dar isso, pra entender, tipo assim, pô, mano, o cara, se eu der uma Observando, televisão, observando, tá ligado? não, eu acho Tipo que assim, mano, se eu der uma TV, ele vai assistir um vídeo, talvez ele desenvolva na parada da comida ou... Não, hoje em dia eu tento buscar isso
na galera que a gente tem ali também é saber o cara que quer, né? E como ele vai te mostrar isso, às vezes vai de você identificar. Feeling. Eu sou um cara que, por exemplo, cara, eu tive que fazer muita coisa para as pessoas me perceberem. Muita mesmo, né? Não que seja ruim ou bom, mas é trabalhoso, né? E eu olhava e falava assim, ó, poxa vida, cara, ninguém fala comigo. Tem dois tipos de cara, né, irmão? O cara que olha para aquele cara que você falou, pô, como é que é ser o cara mais rico, o cara mais bonito, Sim. e eu tenho raiva dele, e se vitimiza, ou o cara que olha para ele e fala, como é ser esse cara e o que eu preciso fazer até lá? Eu tenho muito mais chão. Sim. Porque eu não nasci com condições para isso, mas eu vou caminhar essa porra e vou lavar quantas piscinas for necessário. Isso eu falava para minha mãe quando eu era jovem, que minha mãe, ela aceitava meio que a condição, ela e meu pai. Não que eles aceitavam, mas era aquilo ali e pronto. E minha mãe falava, você é muito sonhador. Que eu falava, sonhador aqui, cara? Primeiro de tudo, não vou morar numa cidade que tem um prédio só. Não vou. Na minha cidade tinha um prédio só. E aí eu sempre perguntava para alguém, a galera falava, não vão construir nunca outro prédio aqui. Eu falava, o quê? Cara, minha cidade era meio agrícola, rural. Eu tinha pavor daquilo ali, cara. O cara falava assim, no final de semana eu vou pescar. Eu falava, o quê? Pescar? Mano, eu quero saber. Eu ia para São Paulo, porque metade da minha família morava em São Paulo. Eu via aqueles moleques com tênis preto, de tanto andar no asfalto. Eu falava, cara, mas não é possível, mano. Eu preciso morar num lugar que seja mais agitado. Eu preciso morar num lugar onde o cara não me enche o saco porque um tênis é vermelho e outro é amarelo. E sabe aquelas coisas de moleque, do cara querer cortar o cabelo diferente, usar uma roupa que talvez seja diferente, todas essas histórias. E a gente sofria quando estava lá. E não é um sofrimento, ai meu Deus, ele sofria. Não, porque a galera enchia o saco. E não é a galera que não te conhece, é só a tia. Tipo, né? Tipo, será que vai? Não sei não, hein, esse tênis aí. Esse tênisinho também então, baixinho. Não. E todas essas coisas somadas, tipo, quando eu trabalhei nessa metalúrgica também, cara, o meu chefe falava, cara, se eu te encontrar na rua com esse cabelo solto, você tá pego. Olha Vou te mandar... isso, mano. E era normal. E eu entendo que na época era assim, mas eu falava, cara, eu preciso... E quando eu ia para alguma capital, eu ia para São Paulo, ia para Curitiba, eu olhava aquela galera assim, eu falava, cara, onde será que esse cara aí trampa, mano? Que o cara fez uma tatuagem na cara, o cara tem o cabelo desse tamanho, o cara tá com uma roupa rasgada. Onde que ele trampa? O que que ele faz da vida? Na Chili Beans. Patrocina nós, Felipe. Cadê o sininho? Esqueci o sininho. Porra, esquecemos. Sempre que fala uma marca Me no podcast, perdoa. a gente bate o sino e pede patrocínio. Fala nisso, não tem nenhum patrocinador ainda no podcast? Tem já, Fran? Aí, ó. Você tá brincando? Chili Beans. Vocês, empresários. Né, vamos ajudar aí, pô. Nunca pedi um patrocínio, primeira Vocês vez. estão percebendo, ó, o Rick tá com 3 dedos de giz. Vocês estão percebendo que o Rick tá caindo um pouquinho? Dá pra perceber isso? Que ele vai ficar mais à vontade? É mais ou menos assim que funciona. Aqui é 3 dedos, lá 6 copos, fica um pouquinho diferente. Vai, Black. Ô, irmão, eu queria fazer uma pergunta, que Claro. a nossa patroa do tempo já falou, ó, vamos que a gente tem que comer ainda. Tem duas coisas que para mim me chamam muita atenção na tua trajetória, que é como você foi convidado a sócio, como é que foi esse lance do Black querer ser percebido até que o cara te percebeu, Sim. e como é que vocês fazem, mano, para criar essa estrutura dentro dos restaurantes, como foi esse processo do Sushi Izakaya, que é uma proposta totalmente diferente que eu tive Sim. lá, e como é que é para fazer com que a forneria, a cantina e o bistrô tenham as suas personalidades, mas tem o tempero do Luca, que é a grande Sim. marca que faz as pessoas irem lá só porque tem Luca na frente. Cara, primeiro... Não a tem gente- lugar para ir, tá lá, é cheio o dia inteiro. Graças ao meu bom Deus, né? Amém. Que Deus continue abençoando Primeiro de você. tudo, amém, a nós, sempre. Primeiro de tudo, a gente entendeu que só vai ficar na frente quem fizer direito, né? O que eu tenho escutado aí, o cara fala, mas meu restaurante não está cheio. Mas como é que foi o seu ano? Ele foi bom? Né? Fez coisas boas durante o ano? Teve ali? Porque, cara, esse ano de 2023, se você olhar lá, é o ano do El Ninho. Né? Pelo menos aqui para nós. É um ano de chuva. A gente precisa se preparar com esse tipo de coisa. E eu acho que as pessoas não entendem muito isso quando É um restaurante. indicador do teu negócio. Os caras não saem tanto para jantar? Sim, não sai tanto. Vai ser um. Cara, agora é verão, de noite, você vai embora de moto, tá frio.
né? Há 2 anos atrás era um calor que o cara não aguentava ficar pelo lado de fora. Mas, enfim, eu acho que a gente foi estruturando os negócios, porque a gente é de uma época que restaurante sempre foi o plano B de todo mundo. Você não chamava uma pessoa para trabalhar no escritório, uma analista de dados. A Miriam é analista de dados no bistrô. Né? Não. Aí, pessoal, a gente falou de growth o dia inteiro. Tem um analista de dados no bistrô. Por isso que ele sabe quem é o Ninho. Que ele tem também, inclusive o esposo dela tá aí, né? Eu tenho uma Faz diferença pra caralho, né, mano? Cara, faz toda a diferença. Para vocês terem ideia, era assim, ó. Eu comprei um mignon. Quanto que eu tenho de perca? Eu nem sabia que você tinha isso lá, pô. Quanto que é o preço final? Para quem eu vou vender? Quantos venderam? Tá ali? Não tá? Quantos dias estraga? Cara, a gente faz isso com tudo. A gente tem equipe de marketing. Quem é o marketing? É para quem? Vai direcionar? Que dia que vai postar foto? Qual é o público? A gente tem um compras. Porque hoje em dia eu viro e falo assim, cara, eu preciso de um queijo a R$65. O nosso planejamento, antigamente, ele era regional. Hoje em dia ele é nacional. Porque eu não posso comprar carne no mesmo cara que o cara vai lá e compra. Eu não vou conseguir vender. É muito caro, é complicado. Então, a gente negocia no CNPJ, a gente tem uma pessoa que faz só isso, a gente tem uma pessoa no marketing, analista de dados, um RH para poder entender. E eu acho que quando a gente começou a pensar desse jeito, em estruturar a empresa... Como porque empresa não é grande por ser, mesmo sendo restaurante. Isso, porque antigamente ele era um restaurante, hoje em dia ele é uma empresa que vende comida. Né? E a gente trata cada prato, cada cliente, a gente analisa ali, cara, os dados. Quanto tempo eles vão ficar? Quantas pessoas são? Quem é que mais vai? O que eles mais comem? Bom, quando a gente vai fazer um cardápio, vocês têm noção... O cardápio dele é um mix de produto, né, galera? Isso. Vocês têm noção que tem produtos que não saem de jeito nenhum, nem se você der de graça pro cara. Dá um exemplo. Salada. Isso é verdade. Para eu não compro salada. Não, mas o cara ele gosta de ter. Ele sempre vai perguntar assim, ó, mas não tem salada? Aí você fala, tem. Ele fala, então tá bom. Acabou ali o papo. Um exemplo. E uma coisa ou outra mais exótica. Mas, enfim, a gente pega esses dados e a gente sempre está usando a nosso favor para fazer um cardápio, ou uma promoção, ou usar isso num mês que seja mais fraco. Vocês têm noção que, por exemplo, assim, ó, mignon, gorgonzola e bacon, ele vende sozinho. O cara, ele nem lê o que está escrito embaixo. Ele lê assim, ó, mignon com gorgonzola. Eu quero esse aqui. Ele não quer saber. Então, é imbatível. É imbatível. E a gente foi desvendando ao longo do tempo esses produtos. A analista de dados, ela faz justamente isso aí. Ela fala, cara, esse aqui vendeu. A gente faz os menus da semana, entrada, prato principal e sobremesa, cara, com produtos que a gente sabe que vai vender. E mostrar... E as pessoas, hoje em dia, eles entenderam que eles podem também ir num restaurante. Porque eu sempre fui o cara de querer competir com o cara que tinha um restaurante mais chique. Ele falava, se o cara faz isso, eu também vou fazer. Mas vende? Não sei, porque é o dele. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem a história do menu, a R$79, porque eu entendi, eu passava toda vez em frente de uma hamburgueria, de uma pizzaria, cara, a fila estava daqui até lá do outro lado. Aí eu olhei um dia e falei assim, cara, o que será que tem ali na pizzaria? Tem que duas não tem coisas. nas outras, né? Preço e quantidade. Né? E aí eu comecei a falar assim, ó, porra, cara, e como eu vou começar a competir com essa galera? Gourmetizado ainda, né, mano? Isso, gourmetizado ainda. Eu vou começar a fazer com que as pessoas comecem a pensar e falar assim, pô, cara, numa terça-feira chuvosa, será que eu vou comer entrada, prato principal e sobremesa por R$69 ou será que eu vou numa pizzaria? Pô, ele pega a gata dele, a mãe, o pai... Aí ele não está mais comendo pelo estômago, mas está comendo pela cabeça. Tudo. Então, e a gente começou também a equilibrar isso com a quantidade. Né? Pô, faz um risoto, 160 gramas de risoto, e mais um filé de 200, o cara come e vai embora para casa dormir. Mas quanto vai custar? Cara, a gente precisa batalhar para que isso seja viável. Para que as pessoas comecem a entender que dá para ir num bistrô. Dá para ir num lugar bonitinho, que o garçom atenda bem e que ele consiga comer um prato. Que ele não tenha que, cara, meu Deus, passar no crédito uma janta. A gente sabe que isso acontece. Então, acho que isso, alinhado a todos esses pontos que eu te falei, no começo não fazia muito sentido. Mas isso, por exemplo, assim, agora é temporada. A gente tem um restaurante com a capacidade total agora. Ontem a gente atendeu 184 pessoas. No lugar cabe 70.
Só que se eu te falar que no meio do ano a gente não teve esses números, é mentira, porque o Rick mesmo sabe, a gente consegue bater esses números no meio do ano. Sabe por quê? Porque a gente não aumentou o preço agora. A gente continua com o mesmo preço. Isso é uma política que a gente faz para poder atrair cliente. Porque o cara que vem agora, no final do ano, ele acaba voltando. E quando ele volta, cara, eu gosto que ele lembre de mim. Que ele fala assim, poxa, fui lá um dia e estava tranquilão. Né? Ah, mas não tem vinho em taça. A garrafa é muito caro. Bota vinho em taça. Ah, mas não tem risoto de 39. Bota um de 39. E assim a gente foi fazendo e entendendo que, às vezes, o volume de pessoas ele não faz nenhum sentido. Né? Porque agora a gente está com, cara, todo dia o restaurante cheio. Mas daqui 3 meses, cara, numa terça-feira, 30, 40 pessoas a mais, vai fazer toda a diferença. E uma das coisas que a gente pensa bastante no restaurante, porque a gente fala que ganha na compra e não na venda. Então, a saúde do seu caixa... Essa é a sacada do negócio. Isso. De vocês comprar bem. Isso. A saúde do seu caixa ali... Porque tem muita diferença de você vender 10 mil reais e gastar 8 e você vender 10 mil reais e gastar 4. É isso que eu falo para eles. Então, hoje em dia, eu tenho a percepção, não só eu, como todo mundo que está ali perto, de pegar esses produtos, que hoje em dia não são mais populares, e poder fazer uma comida boa com esse tipo de produto. Né? Ah, mas a gente tem no cardápio, por exemplo, o bife do vazio. Né? Cara, isso aí no açougue, o cara fala, mas pode congelar e jogar fora. Pô, a gente consegue deixar isso aí bom, cara. A gente consegue. Lutando, e não precisa cobrar o olho da cara por isso. Né? É igual aquele preto lá que ninguém queria. O que você fez? Okay. O preto isso, lá. O Black material Brush, lá, joga fora. Não, joga tá, fora não. Dá uma escovada aí que você vai ver o que eu vou fazer com ele. Então. E aí, a gente tem muito dessa política. A gente tem uma busca por ingredientes, cara, que eles vão desde o Rio Grande do Sul, atum no Rio Grande do Sul, lá do outro lado. Cara, até o último pote de trufa que eu comprei, sul da Itália. Meu amigo falou, cara... Aí não é brega, né? Não. Aí não fica brega. E isso a gente faz com tudo, porque, cara, você vai expandindo. E é o que eu falei aquela hora. A gente começa... Eu, por exemplo, hoje em dia, eu sou um cara que copia o cara que está na ponta. Né? Eu olho para esse... Ontem eu estava falando isso para minha galera. Tem um chefe de cozinha, um confeiteiro, Cedric. Cara, é um dos melhores do mundo. É uma coisa mais linda que a outra. A gente vai conseguir fazer igual? Não. Não vai. Não adianta sonhar que vai fazer um negócio igual o Cedric. Mas é legal olhar um cara igual esse e, pelo menos, entender a mecânica de pensamento do cara. Pra você poder modelar pro seu negócio. Isso é o Pra poder benchmark que modelar. ele faz. Pega os caras, pica e pega aqui, bota aqui e vamos fazer o que dá pra gente fazer. Sim, é bem isso que eu faço. Então, você pega uma pessoa que está lá dentro da cozinha que não entende muito bem disso, que às vezes nem vai saber quem é o Cedric, mas ele já começa a ter um pensamento mais prático e sabendo o que ele vai fazer. Quando a gente consegue vender esse tipo de conceito, eu acho que as pessoas gostam bastante. Porque às vezes você vai num restaurante, você fala assim, pô, que legal, agradável, o prato é bem decorado e o preço é acessível. Aí fechou o negócio. E esse era o tipo de coisa que antigamente era o caro era bom e o ruim era barato. Então a gente pega o mercado de hoje em dia, principalmente o mercado das capitais, que ele já vem se modelando. Não precisa ser caro, não precisa ser barato, né? Pode ser um meio termo ali, só não pode ser ruim, né? Ah, não dá para comer um risoto num cantinho lá em São Paulo que seja ruim. Ele não vai sobreviver, não vai. Então, hoje em dia, o mercado ele é outro, ele mudou. As pessoas têm essa percepção, os negócios são menores, principalmente ligados ali ao ramo gastronômico, cara, eles são cada vez menores, né? Irmão, e pra gente matar... Como é que foi quando o cara chegou para ti e falou, quero você de sócio no negócio? Eu não tinha grana naquela época e eu nunca gostei de restaurante grande. Quando eu trabalhava no Taj, ele era imenso. E aí, quando eu saí do Luca, que eu briguei com o Guilherme, que eu já era chefe, eu falei para ele, cara, eu não gosto de grande. Não tem produção, não adianta, não dá para fazer o pão, é muita gente, enfim. E saí. E quando a gente foi lá para Barra, um dia ele foi falar comigo e eu fiquei 1 ano sem falar com ele. Aí um dia encontrei a mulher dele falou, ele queria falar contigo. Eu falei, mas não quero falar com ele. Ela falou, eu acho que você virou ele e ele virou você.
né? Porque agora... E aí resolvi falar com ele. E ele falou, cara, vamos fazer um restaurante do jeito que você sonhava. Porque eu sempre fui um sonhador. Fazer um negócio pequeno, no bairro da Barra, pegar o camarão direto, poder plantar as próprias coisas. E foi justamente essa ideia que a gente teve ali no bairro da Barra. E aí eu cheguei lá um dia, o Guilherme falou, não, vamos fazer um restaurante pequeno juntos. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, eu sei, você paga com o trabalho e eu construo aqui o restaurante. Essa foi a segunda etapa depois que eu virei chefe de cozinha. Aí que a gente construiu todo aquele... O Luca lá. E ali a gente foi despejado de novo, né? Foi a segunda vez. A gente tinha esse restaurante, o Luca, e os caras venderam o hotel e mandaram a gente embora. E lá na Barra também. Venderam lá, ele perdeu na justiça e mandaram a gente embora. E um dia eu encontrei ele. Eu falei, eu agradeço o senhor por ser tão vagabundo safado. Porque se o senhor não tivesse perdido o hotel e eles não tivessem expulsado a gente de lá, hoje em dia eu não estava aqui. Então, todo dia primeiro que vira o ano, eu falo, muito obrigado. Vagabundo safado. Vagabundo safado. Né? Enfim. Pessoal, foi assim. esse foi Thiago, Black Chef. O que nós vamos comer, velho? Uma salva de palma pro chefe. Thiagão, obrigado, irmão. Obrigado mesmo.